Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? A dica de hoje é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês uma maneira eficaz de você estudar os corpos das câmeras de forma a escolher um novo modelo, seja de qualquer marca, qualquer modelo. Existe um site chamado Dexiomark que ele faz avaliação de todos os modelos de câmera praticamente. E ele tem quesitos bem definidos e específicos. E é importante sempre consultar ele de forma a reconhecer quais são as especificidades reais e qual o comportamento dessa câmera com essas especificações no campo de batalha, que é fotografando. Nem toda câmera de excelente qualidade em relação às suas especificações técnicas, ela é boa de fato fotografando ou filmando. O Dexiomark, como eu vou mostrar para vocês, ele é um site independente. Ele não está vinculado a nenhuma fabricante de câmeras, nem de lentes. Então, de forma independente, com quesitos pré-definidos, ele faz um ranqueamento dos corpos de câmeras existentes, principalmente no quesito que é mais importante para nós, o sensor da câmera. E se já gostou do tema desse vídeo, clica no gostei e dá um like pro vídeo para ajudar, como sempre eu peço, na distribuição. Bora lá? Então pessoal, como eu falei, eu tô aqui no site da Dexiomark. O site da Dexiomark é dxomark.com, então dexiomark.com. É um site que ele faz avaliação, ele faz rankings de telefones celulares, né, smartphones, principalmente câmeras dos smartphones, câmeras fotográficas e lentes fotográficas. Clicando aqui em câmeras fotográficas, eu vou para essa página. Então eu tenho essa página aqui, ó, que são reviews de sensores de câmera, então eles avaliam não a câmera como um todo, mas sim os sensores das câmeras. Então aqui tem um ranking de scores, a gente pode ver uma Hasselblad, uma Pentax, uma Panasonic, uma Nikon, uma Sony, e esse ranking se estende, isso aqui são só as primeiras, ok? Então as primeiras câmeras têm em torno de 100 pontos nos quesitos avaliados. Se eu clicar aqui onde fala base de dados de sensores, eu vou para essa página. Então tenho aqui a página de câmeras, né? No próximo vídeo a gente vai ver sobre lentes. De câmeras eu posso escolher a marca, posso escolher a faixa de preço, posso escolher por ano, a resolução em megapixels do sensor, o tipo de câmera, se é uma compacta, se é uma DSLR de entrada, se é uma semi-profissional, uma profissional, por tamanho do sensor, APS-C, full frame, médio formato, né? Vamos selecionar aqui câmeras da Canon. Então aqui abriu, então aqui as câmeras da Canon, já das mais bem qualificadas até as menos qualificadas. Os quesitos avaliados, aqui a gente tem o score geral e os scores fracionados. Eles são avaliados, esses sensores, em relação a retratos, a paisagem e esportes, ok? Então a gente tem aqui as câmeras, a primeira, a mais bem colocada deles, da Canon, é a EOS 1DX Mark III, depois vai vindo a 5D Mark IV, EOS R, né? Normalmente as full frames elas vão aparecer primeiro porque elas trabalham muito bem com ISOs altos, e daí depois a gente começa a ter as APS-Cs, que são os sensores com cropados. Por exemplo, a primeira delas que aparece, a Canon 80D. Aqui a gente pode selecionar também câmeras, vamos pegar Canon e Sony, para a gente fazer uma avaliação, uma comparação entre uma câmera da Canon com uma câmera da Sony. Então vamos procurar aqui, ó, já temos da Sony e da Canon todas juntas na mesma avaliação. Vamos selecionar uma câmera da Canon, vamos selecionar câmeras cropadas. Vamos pegar aqui uma Sony bem conhecida, uma A6300, eu coloco ela para comparar. Vamos procurar agora uma Canon cropada. Vamos ver aqui. Uma Canon 80D. Então, Sony A6300 com a Canon 80D. Então aqui eu tenho a Sony A6300, a Canon 80D. Os scores geral das duas, né? Então a Sony tem um score de 85 e a Canon de 79.
Nos quesitos avaliados, retrato, paisagem, esportes. O retrato eles avaliam a profundidade das cores. Nas paisagens eles avaliam o range dinâmico. E nos esportes como que ela trabalha em ISOs altos, né, ou em baixas luzes. Então no retrato eu tenho a profundidade de cor, a quantidade de cores. Então a Sony me oferece 24.4 bits, enquanto a Canon 23.6 bits. Quanto maior os números de bits, mais cores são englobadas. No quesito paisagem, 13.7 EVs para Sony contra 13.2 EVs para a Canon. Também, quanto maior o range dinâmico, maior é a capacidade do sensor trabalhar com zonas escuras e zonas claras no mesmo disparo, no mesmo clique. E com relação aos esportes, o ISO de 1437 da Sony contra 1135 da Canon. Quanto maior o ISO aqui, significa que ela consegue trabalhar em maiores ISOs, mantendo uma boa granulometria da foto. Esse ISO aqui, ele é um ISO aparentemente baixo, porque uma câmera dessa ela consegue ISO acima de 50.000, porém é o ISO alto onde eu consigo trabalhar praticamente sem granulosidade nenhuma, sem granulometria nenhuma. Se eu pegar uma câmera full frame da Canon, como eu selecionei aqui ó, a EOS 5D Mark IV, eu já consigo trabalhar com ISO de quase 3.000. Ela tem um score de 91, né? Aqui a gente pode também ver as especificações da câmera, né, as medidas que são feitas e as lentes que foram testadas. Aqui a gente tem a especificação da 5D Mark IV, então eu tenho todas as especificidades dela, eu posso comparar, posso estudar em cada quesito qual é a especificidade dela. Se eu for nas medidas, as medidas eu tenho sobre a sensitividade, ISO, o SNR 18%, o range dinâmico, que é muito importante, né? O range tonal, a sensibilidade de cores e assim vai. O range dinâmico diz o quanto que ela consegue trabalhar numa única imagem com áreas escuras e áreas claras, percebendo de forma adequada ambas áreas. Quanto maior o range dinâmico, melhor. E também com relação às lentes que já foram testadas. Olha aqui, todas essas lentes aqui já foram testadas com a 5D Mark IV. Então eu posso testar qual é a performance dela com uma Canon EF 1124. Ou se eu tenho uma lente, digamos assim, vamos ver aqui uma Sigma 20mm 1.4. Eu posso verificar qual é o comportamento dessa lente junto do corpo da 5D Mark IV. Então esse era o DxOMark, ele é muito interessante, principalmente no quesito de avaliação de câmeras. Eu posso verificar o comportamento da câmera, as especificidades dela, como que ela se sai em ISOs altos, como que ela se sai fazendo retratos, paisagens e ainda comparar como que ela tem a performance com diversos tipos de lentes. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, eu espero que salvem o DxOMark nos seus favoritos no computador para estar sempre consultando ele. Mesmo quando você não vai adquirir um novo modelo, mas para você se atualizar em relação às mudanças. Por várias vezes, eu quando iria atualizar um modelo em relação ao que eu já tinha, eu consultava e via as especificações. E por várias vezes eu vi que o modelo que eu tinha ainda assim oferecia um melhor resultado na prática do que o modelo novo que chegou. Atente para isso. Então por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!